A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui é o professor de vocês, Diácono Tom, e devido aos Dias das Mães, nós iremos fazer hoje uma videoaula para a Escola Bíblica Dominical. Já quero deixar aqui um feliz Dia das Mães para as mães de vocês, jovens queridos. Lembre-se sempre, honre os vossos pais. A palavra de Deus nos dá o primeiro mandamento com promessa, que era honrar o pai e a mãe, que assim se prolongará os nossos dias aqui nessa terra. Então, um feliz Dia das Mães, né, para as suas mães, e que Deus abençoe grandemente esse dia especial. Mas como a palavra de Deus é essencial para o nosso dia ficar completo, e nós não podemos deixar de nos alimentar com ela, nós iremos aprender mais de Cristo com a nossa revista da Escola Dominical, aonde nesse trimestre nós temos aqui o título Encorajamento, Instrução e Conselho, onde nós estamos aprendendo sobre os Salmos. E na lição 7 do dia de hoje, nós iremos falar sobre o Salmo 51, aonde nós sabemos que é o Salmo de confissão de pecado do rei Davi. O texto principal se encontra em Salmo 51, verso 1, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Amados, a introdução desta lição nos fala que o Salmo 51 ele está dentro da classe dos salmos de confissão, os salmos penitenciais, tá? Existe uma classe de salmos, como a gente já estudou, e ele está inserido nessa classe de confissão, né? É um salmo que traz a ideia aí de clamar a Deus por algo de errado que fez, para que a misericórdia dele alcance o pecador. E foi isso que Davi fez, né? Criando esse salmo. Diz aqui que esse salmo ele remonta o contexto em que o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã referente ao pecado que cometeu com Betseba e, consequentemente, com Urias, né? Maquinando o seu assassinato ali para ficar com a mulher do seu servo fiel, que era Urias. Aqui no texto, no tópico 1, tem como título Misericórdia e Confissão. Um clamor por misericórdia. Aqui é interessante esse tópico porque ele conota as expressões que Davi usa para clamar a Deus por misericórdia e por perdão dos pecados. Aqui ele fala algumas frases como tem misericórdia, benignidade, apaga as minhas transgressões, a tua misericórdia, lava-me e purifica-me. Ele entende aqui que se não for a benignidade de Deus, nós não temos nada na nossa vida e não conseguimos perdão dos nossos pecados para viver em paz. É só com o perdão de Deus que nós conseguimos enxergar a vida de um modo melhor e viver a verdadeira paz. Aqui no subtópico 2 diz, confessando o pecado. O salmista ele se dirige a Deus de maneira humilde, confessando e especificando o seu pecado. É interessante que Davi ele se preocupa em ser detalhado com Deus, o que ele fez, né, como ele está se sentindo, para que ele possa alcançar verdadeiramente o renovo de Deus. E é só confessando o seu pecado que o renovo espiritual virá na tua vida. Aqui no 3 diz, Deus é quem remove o pecado. Não adianta você tentar achar paz para a sua vida se você não confessar o seu pecado, se você não confessar aquilo que fez diante de Deus, para que você possa ter novamente a alegria da salvação, ter novamente a paz que excede todo entendimento. E é só Deus que pode remover o pecado que está dentro de ti e renovar o teu espírito e purificar o seu coração para você viver em novidade de vida. No tópico 2, está aqui buscando a restauração. O subtópico 1 diz, purificando a vida interior. Diz aqui que a prática do pecado nasce dentro do ser humano. Isso devido à natureza humana, né? Devido à semente adâmica que nós temos, o pecado nasce de dentro de nós. Então, eu sempre digo para os nossos alunos que tudo que há de ruim em mim é meu mesmo. Tudo que há de bom não me pertence, porque nós só conseguimos ter frutos bons se o Espírito Santo estiver em nós.
Todos os frutos bons provêm do Espírito Santo, nada além disso. Então, o salmista ele sabia que Deus aprecia a verdade da nossa vida interior, pois diante dele tudo está patente. Somente Deus pode criar um coração limpo, não mais sujo, um espírito reto, não uma vida torta. A nossa vida interior precisa ser purificada para que a presença do Espírito Santo seja realidade e assim tenhamos de volta a alegria da salvação. No subtópico 2 diz: restituindo a alegria e o júbilo. Com a vida interior purificada, o salmista espera ouvir júbilos de alegria no lugar de tristeza e angústia pelo pecado. Então, irmãos, nós só teremos júbilo e alegria na presença de Deus quando nós confessamos aquilo que nós realizamos e que não agradou o coração de Deus, e assim, amados, nós conseguimos ter alegria de estar na casa do Senhor, ter alegria de estar nos átrios. Quando você confessa o pecado e deixa, você alcança a misericórdia e a alegria de congregar invade o seu ser novamente. A restauração começa pela renovação interior, nunca é de fora para dentro, é de dentro para fora. Precisamos lembrar que a obra da restauração de uma vida que caiu no pecado é de Deus e não meramente uma decisão humana. Quero dizer para vocês que arrependimento não tem nada a ver com remorso. Remorso faz você se sentir mal, mas logo após você vai repetir isso daí. Mas arrependimento genuíno gera nojo do pecado e restauração de vida. Então lembre-se, a restauração verdadeira começa de dentro para fora e só Deus pode fazer essa restauração verdadeira. No tópico 3, diz prontos para adorar a Deus. O desejo de participar da adoração pública. Então você confessa o seu pecado. Primeiro, a estrutura é da seguinte forma. Você clama a Deus por misericórdia. Confessa a Deus o seu pecado. E pede para Ele te purificar. Quando você segue esse alicerce, Deus vai ouvir o seu coração, sabe por quê? Nesse próprio salmo diz que Deus não rejeitará um coração contrito e quebrantado na presença dele. Então no tópico 3 diz assim, prontos para adorar. O desejo de participar da adoração pública. Lembre-se que os salmos são feitos para adorar, principalmente. E quando nós nos sentimos perdoados, nós temos o desejo natural de querer estar na congregação e adorar a Ele na beleza da santidade dele. 2. Quebrantamento e contrição. Os versos 16 e 17 aprofundam mais ainda essa questão. Note que a expressão espírito quebrantado e coração contrito não substitui o sistema de sacrifício levítico, pois ela é retomada no versículo 19. A ideia é de que não podemos nos apresentar para a adoração pública de maneira mecânica e superficial. Nesse sentido, o salmista entende que todo o seu ser deve estar presente no ato da adoração, isso é, espírito, alma e corpo. Só consegue se apresentar a Deus com espírito, alma e corpo aqueles que se sentem verdadeiramente perdoados por Deus. E o último subtópico do 3 é fazendo bem para os outros. A nossa experiência de restauração nos permite ensinar aos transgressores os teus caminhos. É isso que Deus quer fazer conosco. Os nossos gestos exteriores refletem a vida interior. Pois se o nosso coração for puro e o nosso espírito for reto, consequentemente, nossas ações serão puras e retas. Então, um coração contrito, quebrantado e perdoado por Deus gera atitudes retas, atitudes felizes e que inspiram outros. Aqui nós vamos para a nossa conclusão, que diz da seguinte forma: todos nós estamos vulneráveis ao pecado. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a vigiar e a cuidar da nossa vida espiritual. Entretanto, quando acontece um acidente de percurso na vida do jovem cristão, é importante que ele não deixe de perceber que Deus é misericórdia, que é necessário confessar especificamente o pecado praticado, primeiramente a Deus, e em seguida o seu pastor da igreja, e finalmente viver o processo de restauração espiritual. O Espírito Santo nunca deixará de apelar às consequências dos que temem a Deus. É tempo de humilhar-se, é tempo de confessar, é tempo de ser restaurado por Deus. Amados, esta é a lição do dia de hoje. Então, se você está passando por um momento que você sabe que você pecou, que você sabe que errou, e está tentando adorar a Deus em espírito e em verdade, mas não confessou seu pecado,
Chegou o momento de chegar-se diante de Deus, confessar o seu pecado para ser restaurado espiritualmente e assim alcançar a misericórdia dele e viver em novidade de vida. Quero deixar essa palavra para vocês, essa lição, e fiquem com Deus e tenham um excelente domingo para a glória de Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor.